que esperar da atividade leiteira em 2024? Será que as coisas vão melhorar? Será que vão continuar do jeito que estão? Quais são as perspectivas que nós podemos ter? Ou qual é o entendimento ou o aprendizado que ficou dos últimos anos? Tudo isso vamos falar aqui hoje, nesse nosso bate-papo aqui. Mas antes, eu sou Fernanda Ragazzi, sou zootecnista, gestora de fazendas, e você está no canal onde nós vamos falar muito sobre gerenciamento de fazendas, gestão de pessoas, sobre processos, tudo que envolve a atividade, fazendo com que ela seja mais eficiente, principalmente para que o gestor possa ter mais sucesso dentro do dia a dia das propriedades. E se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que você pare um pouquinho, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber tudo o que for acontecendo aqui de novidade e, claro, curta também esse nosso conteúdo de hoje. E vamos começar falando sobre o que a gente pode ver do ano passado, ou então dos últimos anos, que estão refletindo no gerenciamento ou na eficiência da atividade e que para esse ano nós também podemos aí estar esperando. Eu anotei aqui algumas informações para a gente. Um dos impactos que nós tivemos no ano passado, principalmente que ocasionou a queda no preço do leite, que ocasionou muitos produtores estarem do ano passado para esse muito mais insatisfeitos com a atividade, está relacionado com a produção interna de leite. E isso não é reflexo só de 2023. Isso é reflexo de vários anos, onde nós estamos sentindo principalmente os efeitos climáticos. Nós temos aí sempre o El Niño e a Laninha, que fazem uma bagunça na atividade, ano após ano, em relação à produção de pastagens, ou então o padrão de chuvas, ou as variações que nós vamos ter das estações de temperatura, de umidade, de chuvas, que ocasionam uma baixa na produção de pastagens, principalmente, diminuindo o que o produtor tem de insumo mais barato na nutrição, que é o pasto, fazendo com que ele precise aumentar a complementação via coxo, através da ração, ou então de silagem, ou de alguma outra forma que às vezes ele não produz, mas tem que ter em mente que precisa alimentar ali o seu rebanho. Então, as variações climáticas realmente causam um impacto muito grande, ano após ano tem se intensificado. Eu lembro muito bem de, em 2017, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente ter sofrido com uma seca que estava vindo de 2016 e que em 2018 a gente ainda sentiu os reflexos. Acredito que em todas as regiões do Brasil nós vamos ter vários históricos de variações climáticas que impactam na atividade. E claro, isso faz com que a gente tenha uma oferta de produção de leite muito instável ao longo do ano. E isso para os laticínios, para as empresas que captam esse leite para poder produzir seus derivados, para poder vender os seus produtos, causa também uma instabilidade. O que aconteceu é que a gente vê que no ano passado, em meio a essa instabilidade, essa baixa de produção de leite, houve muito estímulo para importação. O Brasil, gente, lembrando que ele já importa leite há muitos anos, mas o ano passado realmente foi notório que aumentou muito a importação de leite, né? Principalmente aí, se a gente for colocar, as importações elas aumentaram em quantidades exponenciais, não vistas em anos anteriores, fazendo com que muitos produtores nossos estivessem muito mais desmotivados a produzir. Essa importação ela veio para favorecer esse segundo setor aí das indústrias, né, as cooperativas, para fazer o abastecimento interno dos produtos lácteos para consumo. Mas, infelizmente, veio para desfavorecer a atividade dentro da porteira. O produtor que já estava insatisfeito, que já vinha com muita dificuldade para produzir, acabou recebendo preços de leite muito baixos, fazendo com que criasse uma desmotivação ainda maior para continuar na atividade. Nós estamos começando a ver um reflexo de aumento, ainda não expressivo, no preço de leite pago, por exemplo, para dezembro, novembro, dezembro, mas ainda não é o que foi analisado anos anteriores, quando a gente não tinha essa demanda de importação muito grande. Outro ponto que a gente pode falar que acaba afetando a produção de leite e que causa esse impacto, essa desregulação aí, principalmente está relacionado ao mercado globalizado, onde a produção de grãos ela não é destinada apenas para a produção animal ou apenas para a produção humana, ela é destinada para ambos os sistemas, fazendo com que a gente tenha um mercado que não é só interno, então a produção de grãos que o Brasil tem, vamos colocar em nomes, milho e soja principalmente, que são os alimentos mais utilizados na alimentação animal, não sejam simplesmente consumidos no Brasil. O Brasil ele exporta também o milho e a soja, assim como outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que a gente sempre fica aí comparando as nossas produções, faz com que tenha essa comercialização
E o Brasil, ele é muito ligado a como está a dolarização dos produtos. Quando a gente tem um preço maior do dólar, e isso desvaloriza muito a moeda real, isso faz com que os produtores tendem ao estímulo de exportação. Então, eles querem mandar para fora os grãos que eles têm, fazendo com que a gente, muitas das vezes, importe alguns outros produtos, alguns outros itens, para a gente poder atender nossa demanda interna. Claro que o Brasil, ele tem uma produção muito grande de grãos, a gente não pode negar, né? É uma das potências hoje em dia. A gente pega aí os censos, pega os indicativos que a gente vê na internet o tempo inteiro, o Brasil está sempre brigando com os grandes países produtores de grãos. Mas isso não impede que o Brasil não produza internamente para abastecimento e depois o excedente seja para exportação. A gente acaba brigando aí nas porcentagens que ficam dentro do Brasil, as porcentagens que ficam para fora, assim como a gente sofre aqui também com estiagens, com atrasos de plantio, com excessos de chuva, de novo aí a variação climática que afeta a produção de grãos, os outros países também sofrem. O grande problema que eu vejo nisso são as especulações, que são colocadas aí para gente como super safras ou safras recordes, que fazem com que baixem os preços dos produtos antes de acontecer principalmente a colheita. E aí, muitas das vezes, não vem essa safra recorde, não acontece isso, e a gente não consegue ter um estoque muito bom para ter negociações boas. Por isso que a produção hoje de grãos é basicamente feita nos mercados, nas bolsas de valores, para poder fixar um pouco desse preço e uma garantia ao consumidor. Mas isso afeta também a produção de leite, a produção agropecuária de um modo geral, porque se está tendo muita exportação desse produto, aqui dentro acaba ficando mais caro. E foi o que aconteceu no ano passado. Os custos de produção, que nunca são muito baratos aqui no Brasil, ficaram muito mais caros no ano passado. Então, olha que situação preocupante na atividade. Nós tivemos uma baixa produção de leite, um aumento considerável de importação de leite, então veio muito leite de fora. Nós tivemos um aumento na exportação dos grãos, então aqui para a gente os grãos ficaram caros, os excedentes estavam diminuindo, e para o produtor de leite, para o produtor de carne bovina, isso fez com que tivesse uma produção muito mais cara. Então, se a gente for pegar como que o mercado de grãos afeta a atividade leiteira, ele afeta diretamente, ou agropecuária de um modo geral, diretamente ela afeta, porque existe uma necessidade dessa compra, seja através desses insumos em forma de grãos para serem armazenados e produzidos na fazenda, ou em forma de ração, que fica muito mais caro, porque precisa vir de uma outra cadeia até chegar ao produtor. Outra questão que a gente pode falar é que a gente tem uma outra situação, que essa sempre foi estratégica do mercado, mas que no ano passado a gente viu que não foi simplesmente isso, que é a entre-safra. Nós temos ao longo do ano épocas de safra e de entre-safra relacionados à produção de pastagens e de grãos. Quando a gente está na época de safra, que a gente tem aí a primavera e verão, são as épocas de plantio, épocas de colheita, onde nós temos muitos produtos alimentícios disponíveis no mercado. Assim como tem muita pastagem, a gente tem uma quantidade de leite disponível, por isso que geralmente o preço baixa nessa época do ano. Tem uma oferta muito grande dos produtos de modo geral. O que aconteceu no ano passado é que essa entre-safra que nós tivemos, que seria o oposto dessa abundância de produção e de grãos e de colheita, um momento muito desafiador para a nossa região aqui, o Brasil, de um modo geral, nós tivemos muita dificuldade. Por quê? Entre safra, baixa produção, baixa luminosidade, os pastos não são desenvolvidos muito bem, tirando aí a região sul do Brasil, que as pastagens de inverno são muito bem favorecidas e com estratégias boas acaba aumentando ainda mais a produção de carne e de leite. O Brasil central, de um modo geral, ele sofre com essa estacionalidade. Baixa produção de pastagens, é necessário entrar com uma silagem de milho, um capim picado, uma outra alimentação via coxo, muitas das vezes, onde acaba ficando mais cara a alimentação, a produção de leite tende a baixar, e em função disso, as importações aumentam. E na entre-safra, a gente tem principalmente Argentina e Uruguai com custos menores que o nosso, fazendo com que seja muito atrativo essa compra. Então, esse ano, isso pode continuar a acontecer. Mesmo agora, tendo, por exemplo, o decreto 11.732, onde vai ter uma limitação dessa importação e um favorecimento da produção interna, na entre-safra ainda vai acontecer essa compra. Inclusive, vai continuar acontecendo durante todo o ano. Nossas políticas ainda não são eficientes para poder reduzir esses impactos no produtor, dentro da porteira. Outra questão que vai continuar a acontecer é em relação à demanda.
Em função da gente ainda ter uma dificuldade com salário mínimo, ou então com o poder aquisitivo da população, a demanda por leite ou por produtos lácteos ela é muito variável ao longo do ano. Mesmo a gente tendo agora um ajuste no salário mínimo, um aumento, uma porcentagem de aumento, ainda não é expressivo para você justificar uma compra muito grande de lácteos pela população. Então, existe aí, alguns estudiosos dizem que vai existir um respiro no consumo de lácteos pelo aumento do salário mínimo, mas eu particularmente acho que não vai ter essa significativa tão expressiva quanto se acha, mas pode ajudar em alguma coisa. Outra questão que especulam-se que podem aumentar ou favorecer o consumo de lácteos no Brasil é a produção de programas de governo, ajustes de Bolsa Família, outros incentivos que podem vir. Isso, gente, de curto prazo pode surtir algum efeito leve dentro da atividade, mas acredito que para esse ano vamos ainda ter muitos desafios na atividade. Agora eu quero falar de um ponto muito interessante e muito importante, que se você prestou atenção em tudo que eu falei até agora, tudo que eu disse diz respeito ao mercado, variações climáticas e especulações, que são coisas que nós, dentro da atividade, porteira para dentro, não controlamos. Nós conseguimos analisar, conseguimos verificar, projetar algumas coisas, criar nossas especulações dentro da atividade, mas nós não controlamos. Então, aqui vai uma perspectiva boa para o gestor, para o produtor, que em 2024 quer melhorar a sua atividade ou manter a sua atividade, quer analisar o que pode ser feito. É interessante focar no que a gente não controla, para a gente poder acompanhar? Sim, mas vamos focar no que a gente controla dentro da atividade. A qualidade do rebanho, a qualidade das pastagens, o controle de estoque da alimentação que tem ali dentro. Às vezes o produtor compra uma quantidade de comida e o armazenamento é errado, isso estraga. Ou então, na hora de fornecer aos animais, fornece um excesso de comida, ou então fornece num local inadequado, num coxo muito pequeno que os animais não conseguem comer, um horário errado, na hora da ordenha, acontece um estresse muito grande, existe uma dificuldade no entendimento sobre o que tem que ser realmente feito dentro da atividade, e isso atrapalha o manejo, isso prejudica a produção de leite. O produtor muitas das vezes não tem todos os cálculos para que ele possa chegar a índices zootécnicos passíveis de interpretação, para se compreender o seu sistema, para que ele possa estar analisando o que ele tem dentro da atividade ali e que ele realmente pode produzir. Então, eu faço um convite a vocês para que vocês acompanhem, continuem acompanhando aqui essas postagens que eu vou fazer, porque eu sei que existe um desafio muito grande no que nós podemos controlar. Existe uma dificuldade, é muito fácil vir aqui falar e dizer que a atividade tem que ser gerenciada e que a atividade tem que ser rentável. Mas como fazer isso? Principalmente num momento de grande impacto para o nosso setor. Então, eu sei que caminhando sozinho, tanto o gestor quanto o produtor vai ter dificuldade. Mas eu quero aqui falar para vocês que eu estou junto de vocês nesse caminho e eu quero que a gente aqui tenha sempre informações, sempre ferramentas importantes para mostrar como realmente fazer isso no dia a dia. Mas eu quero que a gente comece a entender e focar no estratégico dentro da atividade, para que esse operacional, em função das especulações e das atividades, possa ser feito de uma forma racionalizada, de uma forma controlada e que principalmente gere tranquilidade para o produtor, para o gestor, para a equipe dentro ali da fazenda e no dia a dia. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que vai ser de um dia para o outro que esses itens controláveis vão acontecer. Mas eu estou dizendo que isso é possível e que se a gente quer uma perspectiva boa para 2024, que a gente comece a entender como controlar os mecanismos internos da atividade, fazer planejamento forrageiro, fazer controle das pastagens, controle de estoque, identificação de boas práticas na atividade, as falhas do dia a dia que podem ser corrigidas, a redução de desperdícios do sistema, como fazer com que o funcionário possa trabalhar de uma forma eficiente. Se o produtor ele trabalha sozinho e tem um consultor de vez em quando, como ser eficiente nesse sistema e assim por diante. Então, aqui, as perspectivas são que nós comecemos a ter uma mentalidade de que a gente tem uma empresa, essa empresa tem que ser administrada, para que a gente possa, mesmo no meio do caos, no meio dos problemas que a gente tem, conseguir ter sucesso, e que tudo que a gente não consegue controlar, com conhecimento e acompanhamento, possam fazer parte do nosso dia a dia e que a gente possa vencer esses desafios. Novamente, não vai ser fácil, mas eu espero que ao longo do tempo a gente consiga ter todo esse controle e saibam que eu vou estar aqui para que a gente possa estar nessa empreitada
rumo a um maior sucesso dentro da atividade, dentro do gerenciamento, e que a gente possa vencer todos esses problemas que vão vir, esses desafios que 2024 está nos esperando. Até mais, tchau, tchau.